E o início da minha carreira foi trabalhando na série do Aladdin, que pouca gente sabe, mas nós tivemos 3 episódios dessa série produzidos aqui no Brasil. E eu iniciei nessa produtora chamada HGN, que é a única produtora da América Latina credenciada para fazer filmes de animação para Disney. Fiz muitos comerciais do Franguinho da Sadia, do Tigre da Kellogg's, por exemplo. Aí trabalhei em alguns longas, como por exemplo O Grilo Feliz, Asterix e os Vikings, Uma História de Amor e Fúria, que foi o primeiro filme brasileiro a ganhar o prêmio em Annecy. Realizei alguns curtas e o meu curta-metragem mais recente é O Menino que Sabia Voar, que está nesse momento sendo exibido em festivais aí no Brasil e em alguns lugares nos Estados Unidos e na Europa também. Nós podemos começar citando a animação chamada de 2D tradicional, que é aquela feita desenho sobre lápis, que é uma das mais antigas, que começou no início do século XX. Além dessa, nós temos animação em stop motion, que é aquela de bonequinhos, como por exemplo a Noiva Cadáver, que é um exemplo bem famoso dessa técnica. Nós temos animação de recortes, utilizando softwares como After Effects, Toon Boom ou Flash. E além disso, nós temos animação em 3D, que é a mais difundida hoje em dia, que é como a Disney e a Pixar estão realizando os trabalhos ultimamente. Hoje em dia a animação digital está sendo muito mais usada que a animação tradicional, porque ela é mais rápida e tem um custo menor. Porque o computador, como uma ferramenta tão poderosa que é, ele ajuda a agilizar o processo de produção. Dependendo da função que você for exercer no estúdio, é necessário saber desenhar, se você tiver nas funções de direção de arte, criação de cenários ou criação de personagens. Já para trabalhar na parte técnica de som, finalização, desenhar pode não ser tão obrigatório assim, mas é sempre bom porque ajuda você a organizar até o pensamento criativo. Bom, as etapas para o desenvolvimento de uma animação começam a partir do roteiro. O primeiro passo seria fazer uma pesquisa de referências visuais e depois disso produzir artes conceituais. Esse aqui é um exemplo de arte conceitual do curta-metragem O Menino que Sabia Voar. É um desenho de locação feito na estação, próximo da Estação da Luz, no centro de São Paulo. Além disso, nós temos esse exemplo aqui. Essa arte conceitual é uma mistura de técnicas, porque o cenário foi feito com aquarela, algumas partes, como as nuvens e o céu, foi feita digitalmente no Photoshop e o personagem também foi feito em Photoshop. A próxima etapa seria fazer isso daqui, é o que nós chamamos de storyboard, que é pegar o roteiro e transformar numa espécie de história em quadrinhos. Depois do storyboard, a próxima etapa seria definir e estabelecer a direção de arte. Nesse caso aqui, já é o personagem final e nós não só já estabelecemos o traço que ele vai ter, mas também a escala cromática e o tipo de cores que ele vai ter e tudo em linguagem já de colorização por computador para que toda a equipe consiga seguir e utilizar exatamente as mesmas cores através das cenas do curta-metragem. Colocamos alguns desenhos e através do flipping, que é essa movimentação aqui, a gente vê o que está acontecendo na cena. Uma cena como essa representa 3,5 segundos. Nós precisamos de, geralmente, no mínimo, 12 desenhos por segundo ou 12 poses de um personagem, se for animação no estilo ocidental. No estilo oriental, chamado anime, 8 desenhos por segundo resolve uma cena. A melhor coisa é fazer um curso. Através de um curso você vai ter contato com profissionais da área e já vai aprender os princípios básicos, vai ficar muito mais fácil de entrar em um estúdio. O mercado de animação no Brasil tem crescido muito e se diversificado muito nos últimos anos. Então hoje em dia nós temos uma grande produção de séries de TV 100% nacionais, que é uma coisa que não existia há pouco tempo atrás. A animação para mim é uma paixão, uma coisa que foi uma evolução natural, porque eu sempre gostei de desenhar desde criança e a partir do momento que eu percebi as aplicações que o desenho podiam ter, eu me envolvi com a animação, me apaixonei por isso e nunca mais abandonei. Você está dando vida para os seus personagens. Além de criar e desenhar um personagem, você pode dar vida para ele na tela, você pode desenvolver sua própria história e atuar como um cineasta. Olha, a animação brasileira está crescendo bastante, principalmente com a questão da entrada da produção digital. Hoje em dia tu pode fazer um filme praticamente sozinho, num computador, na tua casa, né? O fato de a tecnologia ter se tornado mais acessível fez com que mais gente pudesse produzir coisas, né? Então tem coisas muito legais sendo feitas em diferentes formatos, para diferentes janelas também, né? E esse crescimento da produção, ele impacta necessariamente
justamente na qualidade, né? Quanto mais se produz, mais chance tem de se fazer coisas legais e de qualidade. Durante muito tempo foi um mercado inconstante em que o maior foco de produção para os animadores era só a publicidade. Então, ou você fazia comerciais de TV ou não fazia nada, porque não tinha outras opções. Mas recentemente isso aumentou, nós tivemos também a produção de alguns longas nacionais. O sorriso dela. Sou capaz de enfrentar um exército inteiro. Onde ele for, mesmo daqui a 1000 luas, Janaina vai estar sempre com ele. As oportunidades estão crescendo bastante devido à grande produção de séries que está acontecendo aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro. De fato, o Brasil não tem tanta assim, tradição em assistir a animação voltada para o público adulto como existe na Europa e no Japão, por exemplo. Mas isso vem mudando, né? Eu acho que se consome sim animação muito, mas ainda se associa muito a animação ao público infantil, né? E isso, às vezes, funciona um pouco contra quem faz projetos de animação para um segmento de público um pouco diverso. Você já ouviu falar da esbórnia? Um lugar onde as pessoas cultivam hábitos estranhos, como dar carinhosas cuspidas nas pessoas queridas, dançar sacudindo a cabeça sem mexer o corpo. De uma maneira geral, a dificuldade de animação, não só no Brasil como em qualquer lugar, é a verba para todos os aparelhos, para a contratação de músicos, para a realização dos desenhos, contratação de uma equipe e fazer com que o projeto todo seja formatado da maneira que tem que ser. Pelo nosso espírito e pela nossa cultura de improviso, de criatividade, de assimilação de tantas outras culturas, que a gente consiga dar um passo adiante também, né? E fazer coisas que sejam legais dentro da nossa lógica. Então, não tem mágica, assim, não tem como virar animador sem desenhar muito, sem observar muito, sem praticar muito, né? Qualquer pessoa que queira entrar nessa praia precisa se dedicar muito ao desenho e isso é fundamental, assim, o resto vem naturalmente, né? Porque existe demanda para essas pessoas no mercado cada vez mais, né?